Olá, pessoal. Hoje vamos continuar o nosso conteúdo de genética para o curso de odontologia da Fibra. E hoje, especificamente, nós iremos comentar sobre o próximo processo, né, do dogma central da biologia celular, que é o processo da transcrição. Nós já estudamos como é que acontece a estrutura e a organização do material genético na primeira aula. Na segunda aula, nós verificamos como é que o DNA ocorre a sua replicação. E hoje nós iremos estudar o processo da transcrição, certo? Resumindo, né, vamos lembrar que dentro da estrutura do DNA nós temos os genes, né, que são aquelas sequências nucleotídicas que têm toda a informação genética para a produção das proteínas, e o primeiro processo para a produção dessas proteínas é o processo que nós chamamos de transcrição. Na nossa próxima aula, será o nosso último conteúdo antes da nossa avaliação, nós iremos ver o processo da tradução, certo? Então, o que nós já sabemos, né? A informação do DNA pode ser transmitida de modo conservado de uma célula aos seus descendentes pelo processo de replicação. Isso nós já estudamos na aula passada. E o que nós vamos aprender basicamente é como é que uma célula decodifica e usa essa informação, né? Nós sabemos que lá nos genes, todo o material genético, nós temos os genes que possuem algumas informações para a produção das proteínas. Hoje, né, a gente vai começar a verificar como é que a célula faz para decodificar essa informação, né? Então, basicamente, é como as instruções genéticas escritas sobre a forma de um alfabeto de apenas de 4 letras, né, adenina, citosina, guanina e timina lá no DNA, podem gerar, né, diferentes organismos. Um ser humano, um boi ou um porco, insetos e assim sucessivamente, tá? Então, as respostas elas serão obtidas principalmente a partir das nossas próximas duas aulas, né? Tanto hoje, falando sobre o processo de transição, e na próxima aula, falando sobre o processo de tradução, certo? Então, a chave para as funções da vida se chamam proteínas. Vocês já estudaram lá para a professora Darling os principais compostos químicos da célula, né? Carboidratos, lipídios, vitaminas. E aí, aqui na genética, a gente fala principalmente de dois, né? E a gente já viu os ácidos nucleicos, né? Parte de DNA. A gente vai ver o outro componente hoje. E o outro componente, né? Componente básico da célula são as proteínas. Por que as proteínas elas são tão importantes? Porque as proteínas são os principais constituintes das células e determinam estrutura e função celular. Eu já falei várias vezes para vocês. Quando você tem, às vezes, uma proteína que ela não está funcionando direito, pode acontecer que eu tenha uma doença, né? Por exemplo, não tem um gene que consegue produzir de forma satisfatória a melanina, que é uma proteína. Então, eu vou ter uma doença, uma condição chamada de albinismo. Deu para entender? Então, basicamente, vocês conseguem perceber como as proteínas elas são importantes para que eu consiga ter função em alguns locais e, a partir disso, eu ter a vida. As propriedades e funções de uma molécula proteica são determinadas pela sequência das diferentes subunidades de aminoácidos que compõem a sua cadeia polipeptídica. Isso daqui é muito importante e não é uma coisa específica da minha disciplina. Vocês precisam levar esse conhecimento também lá para a disciplina de biologia celular. Para uma proteína, certo? Uma molécula proteica, ela conseguir desenvolver todas as suas funções que ela é produzida, ela primeiro eu preciso saber direitinho a sequência das subunidades de aminoácidos. Eu já falei isso na última aula para vocês, até estimulei vocês responderem. Quais são os componentes, os menores componentes que formam uma proteína? Aí vocês responderam, os aminoácidos. Então, essa sequência dos aminoácidos ela é super importante para que uma proteína consiga desenvolver a sua função. Se eu modificar essa sequência de aminoácidos, pronto, aí eu começo a ter alguma disfunção que pode gerar, por exemplo, uma doença. Então, a informação contida nos genes é o que é responsável pelo direcionamento da síntese das proteínas. Então, por exemplo, vocês não vão precisar memorizar nome de aminoácidos para minha disciplina. Lá para a professora Darwin, você tem que verificar com ela, mas para minha disciplina vocês não vão precisar memorizar. Então, se eu estou falando para vocês que a sequência de aminoácidos vai ser, eu vou só falar os nomes, vocês não precisam se preocupar.
isoleucina, leucina, valina e fenilalanina, falei esses aminoácidos, tem que ser nessa sequência. Quem diz que, ó, quando vocês forem produzir a proteína tem que ser nessa sequência que foi falada, essa informação está lá contida nos genes. Se essa informação que é contida no gene for modificada, por exemplo, aconteceu uma mutação por algum motivo, essa proteína ou ela não vai ser produzida, ou se ela for produzida, ela vai ser disfuncional, ou ela pode produzir uma doença. Deu para entender? Então vocês estão vendo como é que acontece essa interação entre os ácidos nucleicos, o DNA, todas as informações que o DNA contém para a produção das proteínas, que é literalmente quem desenvolve, quem desempenha as funções nas nossas células e, portanto, em todo o organismo. A função do DNA na síntese proteica, basicamente, como é que ele atua? O DNA ele vai atuar como um coordenador. Ele vai lá e vai delegar diferentes tarefas necessárias para a realização do trabalho com um grupo de colaboradores. Mas, Bruno, não entendi. A gente colocou como se fosse uma analogia. Basicamente, aqui o DNA ele vai lá e vai coordenar as funções. Porque é nele que estão as informações genéticas. Se é eu que contenho as informações para construir algo, então é ele que vai coordenar. É como se ele fosse um engenheiro, certo? É ele que vai. Olha, eu preciso produzir a proteína tal. Como é que a gente constrói? Pois aí ele vai falar todas as informações específicas para produzir aquela proteína. Poxa, mas o DNA ele vai lá trabalhar literalmente para construir? Não. Ele só vai oferecer, entre aspas, como se fosse o conhecimento, a informação para a construção daquela proteína, certo? Eu esqueci de falar, mas é basicamente a mesma imagem, tá? Então aqui, olha, eu tenho aqui uma molécula de DNA, quando ela faz a sua se replica, né? Nós chamamos de replicação do DNA. E aí, quando a partir de uma molécula de DNA eu produzo uma molécula de RNA, o nome desse processo chama-se de transcrição, que é a nossa aula, certo? Então, para eu produzir uma proteína, o primeiro processo é o processo de transcrição. Eu pego a molécula de DNA e produzo uma molécula de RNA. Nome desse processo, transcrição. A partir da minha molécula de RNA e eu produzo uma proteína, que é ela que literalmente vai fazer a função do meu organismo, aí o nome desse processo nós chamamos de tradução. E galera, por favor, por incrível que pareça, eu cobro isso nas avaliações de vocês. Isso é o básico. Isso daqui não é nem que está no subconsciente de vocês. Isso daqui é o simples de qualquer profissional de saúde. Precisa entender que para você surgir, para você ser ser humano, você tem um DNA nas suas células. E para que você consiga sobreviver, você precisa produzir proteína, certo? E para a produção de proteínas, eu tenho aqui, olha, a molécula de DNA que está nas minhas células. Eu faço o processo de transcrição, que é literalmente o processo de produção de RNA, e o RNA é que vai produzir a proteína, certo? Então, quem é que coordena esse processo? A molécula de DNA. Quando uma determinada proteína é necessária para a célula, por exemplo, você tem a célula lá, ela olha e diz, estou precisando produzir queratina. Não, vamos pensar. É diferente. Eu estou precisando produzir colágeno. Vou logo falar uma proteína. De vez ou outra, existe suplementos de colágeno. Vou passar colágeno e tudo mais. Vamos utilizar esse exemplo. Então, quando uma célula percebe que precisa produzir colágeno, ou porque teve um trauma, ou porque precisa fazer uma renovação mesmo tecidual, o que vai acontecer? A molécula de DNA, certo? Vai ser estimulada em um local específico. Para quê? Para a produção de um outro tipo de nucleotídeo. Então eu digo, estou precisando produzir colágeno. Beleza. Cadê o local aqui do DNA que produz colágeno? Ah, é bem aqui, num local específico. Então é nesse local específico que eu vou produzir uma molécula intermediadora que nós chamamos de RNA, que o nome, né, por extenso, é ácido ribonucleico.
o segundo ácido nucleico que nós conhecemos. Então lembre-se que nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, é essa que é a função do DNA, pessoal. Eu estou precisando, a célula percebe que precisa produzir colágeno. Ela olha no DNA, ela olha para o DNA dela e diz: é bem aqui que eu preciso, é bem aqui que eu tenho a informação para produzir colágeno. Ok, pois então nesse local o DNA vai vai possuir alguns processos nesse local da molécula de DNA para a produção de um intermediário que nós chamamos de RNA. E aí daqui a pouquinho a gente vai especificar um pouquinho mais sobre essa molécula de RNA, o que vai acontecer com ela, certo? Essas cópias de RNA, formadas a partir desses segmentos do DNA que tem a informação para produzir colágeno, elas vão ser utilizadas como molde para conduzir a síntese da proteína. Então é meio que assim, gente, só para vocês entenderem mais ou menos, certo? Pessoal, o DNA, isso vocês sabem, sempre está no núcleo da célula, ponto, certo? Pensa assim, o DNA, onde é que ele se encontra? No núcleo da célula, certo? Bruno, o DNA consegue sair do núcleo da célula em seres humanos, em indivíduos eucariotos? A resposta é não. O DNA não consegue sair de dentro do núcleo, ok? Bruno, onde é que acontece a produção de proteínas? Qual é o local que acontece? É no citoplasma da célula. É especificamente lá numa organela, que é outro conteúdo que vocês podem utilizar lá para a professora Darling, que nós chamamos de ribossomos. As organelas denominadas de ribossomos. Então, preste atenção. Se no DNA é onde eu tenho a informação para produzir a proteína e ela se encontra no núcleo e ela não sai do núcleo, e o local que eu produzo a proteína é lá no citoplasma, é em outro local, e é lá nos ribossomos especificamente, eu preciso levar a informação do núcleo para o ribossomo. Quem é que leva essa informação? O RNA. É por isso que para eu produzir uma proteína, eu preciso de dois processos. O primeiro processo é a transcrição, que é a produção do RNA, e depois, literalmente, é o processo de tradução, que é lá nos ribossomos, que é lá no citoplasma que eu vou produzir a proteína. Então, sempre, sempre, sempre eu vou precisar de um intermediário, que é o RNA. Por quê? Preste atenção no que eu vou falar agora. Porque ele é o responsável de levar as informações contidas no DNA para dizer: precisamos produzir colágeno, a informação é essa. Lá para os ribossomos para produzir a proteína. É por isso que uma das moléculas, um dos tipos do RNA que faz esse processo, nós chamamos de RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? Gente, vocês estão vendo. É o RNA que leva a mensagem do DNA para a produção de proteína lá para os ribossomos para produzir literalmente a proteína. Beleza, gente? Então, mostrando mais uma vez esse dogma. Gente, isso é o básico do básico da genética básica. Não tem como. Isso daqui vocês precisam chegar na prova sabendo. Logicamente não é só decorar, porque eu não vou pegar e ficar ocultando uma partezinha. Mas vocês precisam entender que na minha célula eu tenho no núcleo da célula eu tenho uma molécula de DNA. Essa célula aqui, às vezes, ela precisa se dividir. Eu já dei vários exemplos para vocês em sala de aula do qual é a necessidade, às vezes, do DNA se replicar. E aí, a partir dessa replicação, né, eu formo outras moléculas de DNA. Aí, ok. Mas, Bruno, eu preciso produzir uma proteína. Porque para uma célula, um organismo sobreviver, precisa produzir uma proteína. Para o DNA produzir uma proteína, eu preciso de dois processos. O processo de transcrição, que consiste, a partir de uma molécula de DNA, eu produzo uma molécula de RNA, que é o intermediário. E o processo de tradução, que acontece lá nos ribossomos. Essa figurinha aqui representa os ribossomos.
em no qual a molécula de RNA produzida vai gerar a produção desse colar de contas aqui representado, que é uma proteína. Beleza, gente? Então, esse é o básico que vocês precisam entender. Nós já estudamos como é organizado essa molécula de DNA, nós já estudamos como acontece esse processo de replicação, e agora a gente vai, nas duas próximas aulas, nós vamos estudar esses outros dois processos. Na aula de hoje, vamos estudar a transcrição. Então, características gerais da transcrição. O que é essa transcrição? A transcrição e a tradução são as maneiras pelas quais as células leem, ou melhor, esse termo é melhor, expressam as suas instruções genéticas, nos casos dos genes. Como assim, Bruno? O gene é a informação que contém lá no DNA. Toda vez que eu falar, vai acontecer a expressão gênica. O que é a expressão gênica? É o momento em que o gene começa a transferir as suas informações para a produção de uma proteína. Toda vez que eu falei, está acontecendo a expressão gênica, porque está produzindo uma proteína a partir da informação contida no gene. Então, para que aconteça a expressão gênica, eu preciso desses dois processos, a transcrição e a tradução. Transcrição, o que é? É o processo de cópia da sequência nucleotídica de um gene sob a forma de RNA. Então, basicamente, o que é transcrição? Eu pego um gene, um pedaço do DNA, e transformo em RNA. Isso é transcrição. E o que vai acontecer? Apesar de copiada sob uma nova forma química, a linguagem permanece inalterada. Como assim, Bruno? Eu não entendi. Como era, entre aspas, a linguagem dos ácidos nucleicos? O DNA mesmo, ele era composto por quê? Quais são essas subunidades aqui que nós estamos falando? Um fosfato, um açúcar com uma base nitrogenada. Como é o nome disso daqui? Nucleotídeo. Então, isso daqui a gente viu lá na nossa primeira aula. O DNA ele é composto por vários nucleotídeos. Vários nucleotídeos. E aí, Bruno? O RNA que eu estou mostrando nessa imagem, ele é composto por quê? Também por nucleotídeos. Mesma coisa. Só tem uma diferença que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas lembrem-se, o RNA ele é uma sequência de nucleotídeos, certo? Então, continuando esse processo de transcrição, uma questão importante que eu preciso que vocês entendam, certo? Por favor. Quando vai acontecer a expressão gênica, ou seja, célula, eu estou precisando produzir colágeno. Então, o gene do colágeno, vamos pensar aqui, ó, esse gene do colágeno, gene A, vamos supor que é gene do colágeno. Ele fala, o gene aí do colágeno, bora produzir colágeno. Beleza. O que vai acontecer? Olhem a imagem. Normalmente, o que a gente poderia pensar? Ah, então a partir de um gene, eu gero uma molécula de RNA e depois eu gero uma única proteína. Ah, eu preciso de um colágeno. Ah, então eu só preciso produzir uma molécula de RNA e preciso produzir um colágeno? Não, não é isso que acontece. Eu preciso que vocês tenham em mente que o nosso corpo, falei isso para vocês na aula, o nosso corpo ele é renovado, as nossas células ela é renovada constantemente. Logicamente, eu tenho locais, tecidos que se renovam mais rapidamente do que outros. Mas vamos supor, onde é que eu vou precisar de colágeno? Numa cicatrização. Basta só produzir uma molécula de colágeno para que aconteça a cicatrização? Claro que não. Então, o que acontece? Eu estou precisando de colágeno para cicatrizar uma ferida, um corte, uma incisão, enfim. O que vai acontecer? O processo de transcrição, ele elabora várias moléculas de RNA. Tudo igual, tudo igual. Lembre-se que aqui é o gene do colágeno, eu gero vários RNAs que têm a informação relacionados à produção do colágeno. E lembrem-se, esses RNAs, botem aí, depois eu vou falar sobre isso, mas eles são os RNAs mensageiros. Bruno, eu esqueci o que é um mensageiro, porque lembra,
Onde é que está a molécula de DNA? No núcleo. Onde é que é onde é que é produzida a proteína? No citoplasma. Então eu preciso que essa mensagem, essa informação, ela seja transmitida, ela seja enviada do núcleo para o citoplasma. Eu preciso de um mensageiro. Quem é esse mensageiro? É o RNA, certo? Aí o RNA, várias moléculas de RNA, chegam lá no ribossomo e aí produz um monte de colágeno. Aí o processo de cicatrização acontece. Então é por isso, né, tem essa frase, ó, várias cópias de RNA podem ser feitas a partir de um mesmo gene. E cada molécula de RNA pode direcionar a síntese de várias cópias de uma molécula proteica. Então, o que é real, que realmente acontece, está representado nessa figurinha aqui. Eu estou precisando de uma molécula, de uma molécula não, perdão. Eu estou precisando de colágeno para cicatrizar uma incisão que a doutora fulana de tal fez. Ótimo, então o que vai acontecer? Gene do colágeno é expressado, é estimulado, produz a molécula de RNA, mas é só uma? Não, são várias moléculas de RNA. A partir de um gene, gerou várias moléculas de RNA, como é o nome do processo? Transcrição. E essas moléculas de RNA saem do núcleo, vão lá para o citoplasma, e no citoplasma, lá especificamente nos ribossomos, vão gerar o processo de tradução. Lembra, a nossa aula de hoje é só sobre isso, só sobre transcrição. Mas eu já estou falando todo o processo para que a gente tenha em mente como é que vai funcionar. Essa amplificação sucessiva permite que as células sejam capazes de sintetizar rapidamente grandes quantidades de uma proteína quando é necessário. Acabei de falar para vocês. Estou precisando de colágeno para cicatrizar, eu preciso que isso seja rápido. Beleza. Então é por esse motivo, essa amplificação, ao invés de eu produzir somente uma molécula, não, eu produzo várias moléculas de RNA e cada molécula de RNA produz várias proteínas. Aí, por exemplo, nesse processo, nesse exemplo, mais real para que vocês tenham mais noção, né? Vocês precisam, estou precisando de cicatrização, então nesse sentido eu produzo muitas moléculas de colágeno para que a cicatrização ocorra. Bora ver como é que é a molécula de RNA? Vamos lá. Primeiro ponto. O que é a molécula de RNA? É um polímero linear. Presta atenção, esse daí é um linear. Ao invés de quando a gente olha a molécula de DNA, que ela é uma dupla hélice, a molécula de RNA ela é linear. Ela é composta por 4 diferentes tipos de subunidades nucleotídicas. Bruno, quais são essas 4 subunidades nucleotídicas? Qual era no DNA? Era aquelas nucleotídeos que tinham como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. Aqui no RNA, como é que vai ser? Prestem atenção à diferença. Tem a citosina, tem a adenina, tem a guanina. Só que é substituída a timina, que é usada no DNA, agora é a uracila. Então, galera, básico do básico, de novo. É primeiro ano do ensino médio, isso é tranquilo. Na molécula de RNA, a base nitrogenada, eu não tenho a timina, que tem no DNA. O que eu tenho é a uracila. É o primeiro ponto. Bruno, tem mais alguma diferença? Tem. Qual é a diferença? É o açúcar. É a pentose que é diferente. Enquanto no DNA eu uso a desoxirribose, por isso que é chamado ácido desoxirribonucleico, no RNA eu tenho a ribose. Deu para sacar, gente? Então, voltando. Bruno, quais são as diferenças? Vocês podem até fazer uma tabelinha agora. Eu vou falando para vocês aqui, vocês montam uma tabelinha. Quais são as diferenças do DNA para o RNA? Primeiro ponto. Vamos lá. Características de cara. DNA. Como é a estrutura dele? É uma dupla hélice. No RNA, como é que ele é? Ele é linear. Primeira diferença. Ele é fita única. É só uma fita. Primeiro ponto. Segundo ponto. Açúcar. Tu pode colocar assim, pentose. No DNA é a desoxirribose. No RNA é a ribose.
Segunda diferença. E a terceira diferença se coloca lá bases nitrogenadas. Enquanto no DNA você tem a adenina, citosina, guanina e timina, no RNA você vai ter adenina, citosina, guanina e uracila. Certo? E aí o mecanismo de pareamento, gente, é igual. A adenina lá no DNA não se ligava à timina? Sim, Bruno, era assim que ela se ligava. Pois então aqui no RNA a, a propriedade da complementariedade de pares de bases é adenina com uracila. É a mesma coisa, só que tem essas pequenas diferenças. Selou, gente? Tranquilo? Aqui na imagem, para quem gosta de química, tá aqui, ó. Logicamente não vou cobrar isso de vocês, mas é chamado de desoxirribose. Olha a diferença aqui, olha. A ribose tem uma hidroxila e aqui na desoxirribose eu tenho um hidrogênio. É por isso que é chamado desoxi. Eu tô retirando oxigênio. Eu retirei um oxigênio aqui, tá bom? Só para curiosidade mesmo de vocês, tá? Bora continuar detalhando essa molécula de RNA. A molécula de RNA ela é uma fita simples. Tu pode colocar mais outra linhazinha na nossa tabela. Próxima linhazinha, você coloca assim. Quantidade de fitas. DNA, dupla fita. RNA é uma fita simples. Só que assim, gente, às vezes essa fita ela pode se dobrar e adquirir diferentes formas. Gente, por favor, olha com calma. Peguei essa molécula de RNA, tá? Bora seguir aqui, ó. Foi. Vocês estão percebendo que é só uma fita mesmo, simples? Só uma fita simples aqui, de boa. Bruno, mas como é que gerou essa informação, gerou esse formato? Vocês estão vendo que gerou como se fosse um formato? Aqui aí vai a imaginação de vocês. A cabeça da pessoa com o pescoço, aqui não sei o que está saindo, os dois bracinhos dela, uma perna de um lado, uma perna... Fica à vontade. Mas como é que gerou esse formato? Esse formato gerou porque eu tenho a geração como se fosse de umas interações de pareamentos aqui, ó. Olha, guanina com citosina, citosina com guanina, adenina com uracila. Então, entendam, esse pareamento que está acontecendo aí é basicamente para gerar um formato e acabou. Esse formato vai ser importante para a molécula desempenhar a função dela. Você não precisa saber, logicamente, meu Deus, eu preciso saber todos os formatos da molécula de RNA. Isso é impossível, não dá. Eu só estou mostrando para vocês que é uma fita simples? Sim, é uma fita simples. Só que ela não é reta. Ela adquire um formato para desempenhar determinada função. Então a gente vai vendo ao longo das nossas aulas que o RNA ele não é só uma fita simples, não. Tem algumas moléculas de RNA que elas ficam com determinados formatos para elas desempenharem determinadas funções, certo? A capacidade de dobrar-se em estruturas tridimensionais complexas permite que o RNA desempenhe função na célula, que eu acabei de falar, certo? Então esse formato que elas estão adquirindo é basicamente para desempenhar a função na célula. Logicamente, qual é a principal função do RNA? Você pensa em RNA, qual é a função do RNA? É ser um intermediário de funções entre a molécula de DNA e a produção de proteínas. E acabou. Essa é a principal função do RNA. Esse RNA, só para que vocês entendam, pensem esse RNA realmente como se fosse uma linha, como se fosse uma única fita. Eu acho que fica mais fácil, fica mais simples para vocês. Porque esse RNA que eu estou falando, função ser o intermediário de informações entre DNA e proteína, é essa fita aqui que faz a informação, que é o mensageiro do DNA para a produção da proteína. Pensem nele como se fosse uma fita. Mas essa é a única função do RNA? A resposta é não. O RNA ele também tem outras funções. Isso é pergunta de prova às vezes que eu falo. DNA só tem uma função, pronto e acabou. É guardar as informações relacionadas à hereditariedade e acabou. O RNA não. O RNA ele tem várias funções. A primeira, a função principal, né, aquela que a gente mais estuda é essa.
O intermediário de informações entre DNA e proteína. É o seu mensageiro. Só que ela também tem funções estruturais. A professora Darling deve ter falado isso para vocês. As proteínas têm funções estruturais. O que, que é? Gente, ela forma moléculas, ela forma estruturas. Nesse caso, eu vou logo falando aqui para vocês. Bruno, me diz uma função do RNA na questão estrutural. A formação de uma organela chamada de ribossomo. Lembra o nome do açúcar lá do RNA? Ribose. Por que vocês acham que essa organela tem o nome de ribossomo? Porque ela é constituída por partes de RNA. Ribose do RNA, ribossomo, a organela que ela tem moléculas de RNA na sua constituição. Deu para perceber? E a próxima função é a função catalítica. Quando eu falo catalítico, eu preciso que vocês tenham o seguinte ponto em mente. O que é o catalítico? É que elas conseguem gerar reações químicas. E aí eu vou mostrando para vocês quais são essas reações. Assim, não é interessante. Eu vou falar o nome, mas por favor, na prova se fala função catalítica, função catalítica. Mas para que vocês consigam talvez entender melhor, catalítico, lá nas proteínas nós chamamos de função enzimática. Como assim? O que a enzima faz? Não pega um produto, não pega um composto e transforma em outro, gerando uma reação química? A enzima faz isso. O RNA também tem a mesma função. Algumas moléculas de RNA têm um composto, um substrato e transforma em outro composto, em um outro produto. Deu para sacar? Então, o RNA também tem essa função, a função de realizar reações químicas e funções estruturais. Essas funções catalíticas, algumas eu vou falar para vocês durante essa aula, certo? Lembre-se, o DNA atua unicamente no estoque de informações que irá determinar a hereditariedade. Já acabei de falar, eu já tinha falado anteriormente, está aí aparecendo no slide. Então faz uma tabela aí de funções do DNA e o RNA. Então o DNA ele tem quantas funções? Uma, acabou. É essa daqui que está no slide. Já o RNA ele tem várias funções? Tem. E aí eu estou mostrando para vocês 3 tipos de funções. Eu só estou falando tipos, tá? Estruturais, catalíticas e, logicamente, intermediário de informações entre DNA e proteínas. Beleza, gente? Importante. Eu não falei para vocês que o RNA ele é uma fita simples, mas que ele pode se dobrar e a partir disso esse dobramento pode gerar várias funções. Eu acabei de falar que tem várias funções aqui o RNA, certo? Então, às vezes, um jeito como uma molécula de RNA se dobrou, ela pode ter uma função estrutural. O jeito que uma molécula de RNA se dobrou, ela pode se tornar catalítica. Enfim. A partir disso, vocês conseguem perceber que eu posso ter diferentes tipos de RNA. Deu para sacar? Então, lembre-se, o processo de transição é para eu produzir RNA. Então, a partir do RNA produzido, eu tenho diferentes tipos. Quais são esses tipos? Quais são os tipos de RNA? E eu estou mostrando para vocês os 5 principais tipos de RNA, certo? Todos esses daqui eu vou falar em algum momento para vocês, especificamente a função deles, ou na aula de hoje ou na nossa próxima aula. Isso é fato, certo? Mas esses RNAs, em algum momento eu vou falar para vocês, certo? Esses são os 5 principais tipos. O primeiro, que é o mais estudado, é o mais importante, é o que a gente está falando dele desde o começo. O que eu estou falando desde o começo para vocês sobre o RNA? O RNA é um intermediário das informações entre o DNA e uma proteína. Esse é o RNA mensageiro. É esse que eu quero que vocês tenham em mente, que é como se fosse uma fita mesmo, uma cobrinha mesmo. Ele não se dobra tanto. Pensa que ele é realmente uma fita. Esse é o RNA mensageiro. Vocês podem pensar da forma como vocês quiserem, gente. Pensar, o RNA mensageiro, ele é aquela fitinha, é aquele que eu tenho as informações, é aquele que está escrito alguma informação. E é assim que o RNA mensageiro atua.
Então o RNA mensageiro, ele é produzido a partir dos genes que direcionam a produção, a síntese das proteínas. Para quem não sabe, síntese é produção, tá, gente? Vocês podem trocar essas palavras para melhor entendimento. Aí o que acontece? Só para que vocês possam entender, em eucariotos, cada molécula de RNA tipicamente possui informação transcrita a partir de um único gene que codifica uma única proteína. Gente, aqui é importante. Normalmente, preste atenção no que eu vou falar. Normalmente, nos eucariotos, um gene produz um tipo de RNA que vai produzir um tipo de proteína. Bruno, é sempre assim? Não. Normalmente eu tenho, vamos supor, eu tenho o gene da melanina que vai produzir o RNA da melanina que vai produzir a proteína melanina. Ponto. Mas é sempre assim? A resposta é não, e eu vou mostrar para vocês os exemplos, porque ele é importante. Isso é importante, vocês vão conseguir entender o porquê. Nem sempre vai acontecer isso, mas em alguns momentos vai acontecer que um gene eu possa produzir vários tipos de proteínas. Vocês vão entender a importância no final da aula. RNA mensageiro, gente, a gente vai falar bastante nessa aula. Então é um tipo de RNA que vocês têm que sair desse slide entendendo, que é aquele RNA que vai levar as informações do DNA para a produção de proteínas. Esse RNA você precisa ter em mente. O segundo RNA é o RNA ribossomal. Esse RNA ele tem função estrutural. Tu pode puxar a setinha e colocar função estrutural. Por quê? Porque é o RNA que eu falei para vocês que formam os ribossomos. Esse RNA é um RNA que eu vou falar bastante dele, mas vou falar mais sobre ele na próxima aula, certo? Então, é um RNA que tem principalmente a função estrutural, porque ele forma parte do ribossomo. O próximo tipo de RNA, nós também vamos falar na próxima aula, que nós chamamos de RNAs transportadores. Qual a função dele? Eu vou só citar aqui, eu não vou adentrar, porque vai ser o foco na próxima aula. O RNA transportador ele tem a função de transportar. Vai transportar quem? Os aminoácidos. E vai transportar para onde? Para os ribossomos. Então o RNA transportador ele é uma moléculazinha que fica ali no citoplasma, boiando e tudo mais, até que ele encontra uma proteína. Olha, eu achei uma proteína aqui. Pega a proteína, pegou a proteína, leva lá um aminoácido, pegou o aminoácido, leva lá para o ribossomo e lá no ribossomo, aí o ribossomo ele vai construir a proteína, beleza? MicroRNAs, eles atuam como importantes reguladores na expressão gênica. O microRNA, eles são uns tipos de RNA que são utilizados bastante em pesquisas científicas, e nós estamos estudando ele principalmente em relação à epigenética. Como assim? Vocês lembram que para eu produzir uma proteína, existem dois tipos de condensação lá no DNA? Volta, relembra, puxa as tuas anotações agora, lá em condensação do DNA, lá na primeira aula. Eu tenho dois tipos de cromatina. A heterocromatina, que é mais densa, e a eucromatina, que ela é mais relaxada. Aí eu pergunto e olho na tua anotação. Qual dessas cromatinas é que eu consigo produzir a proteína? Que os genes estão expressos. Os genes vão produzir proteínas em breves. É a heterocromatina ou a eucromatina? Olha na tua anotação. Se não está lá, anota agora. É a eucromatina. A eucromatina ela é mais relaxada. Ela está mais livre, está mais disponível para fazer o processo de transcrição. Beleza? Ótimo. Esse processo, essa cromatina, eucromatina, essa mudança de heterocromatina para eucromatina e vice-versa é regulada pelos microRNAs. Então aqui eu tenho uma função importantíssima do RNA.
Eu quero deixar o meu DNA denso, compacto, porque eu não quero produzir proteína. O microRNA é ele que comanda, ó, fica em heterocromatina. Mas, Bruno, eu estou precisando produzir proteína. Vou falar outra proteína aqui aleatoriamente, tá? Eu estou precisando produzir laminina. Vamos que já tá na moda essa proteína devido à questão da lesão medular, certo? Eu preciso produzir a laminina. Ótimo. Para eu produzir a laminina, eu preciso que a minha molécula de DNA ela esteja descondensada, livre, relaxada. Então ela precisa estar no formato de eucromatina. Quem comanda essa mudança de heterocromatina para eucromatina são os microRNAs. E por fim, a última que nós iremos falar hoje são os pequenos RNAs nucleares, que eles são utilizados no que nós chamamos de splicing, certo? Do RNA mensageiro. Então esses carinhas aqui, eles vão atuar na produção desse primeiro. Esses carinhas aqui, os pequenos RNAs nucleares, vocês vão ver a importância deles no finalzinho da aula, certo? Mas entendam, a gente vai falar sobre eles hoje, eles vão atuar principalmente na produção do RNA mensageiro em um processo que nós chamamos de splicing. Então vamos lá. Vamos falar sobre o processo de transcrição? Então, a gente para... Primeiro ponto. Bruno, o que é transcrição mesmo? A partir de uma molécula de DNA, especificamente em um local de um gene, eu vou produzir uma molécula de RNA. Atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Nessa aula, né, que já está montada, eu vou mostrar para vocês o quanto complexo eu poderia solicitar para vocês. Mas eu vou direcionar, né? Ah, gente, vocês vão ver aqui o quanto é complexo, mas relaxem, vocês não precisam entender isso. Vocês precisam entender o contexto geral, certo? Quando for para focar, eu falo para vocês focarem. Quando vocês falarem, não, gente, relaxa, isso daqui é para vocês terem só uma imagem visual, e pronto, aí eu falo, certo? Mas primeira coisa, se eu estou estudando transição, eu tenho que entender o porquê dele, certo? Eu preciso do processo de transição para a produção de proteínas. E qual é a finalidade do processo de transcrição? Produzir RNA. Eu preciso produzir o mensageiro, eu preciso produzir o intermediário entre o DNA e a proteína. Qual é o primeiro ponto que eu preciso lembrar? Onde é que está essa informação? Essa informação está na molécula de DNA. Ah, mas a molécula de DNA ela está assim bonitinha como vocês estão vendo nessa imagem? Não. A molécula de DNA ela tem vários níveis de condensação que a gente estudou na primeira aula. Qual é o foco, o nível de condensação que eu preciso que vocês lembrem, que vocês saibam para a transcrição? São esses dois aqui, ó, heterocromatina e eucromatina. Esses daqui são os tipos, né, os níveis de condensação que eu preciso que vocês tenham em mente. Bruno, onde que acontece o processo de transcrição? É no DNA que tem eucromatina ou no DNA que tem heterocromatina? E a resposta é simples. Só olha. Eu preciso engatar uma máquina, uma enzima, enfim, vários fatores para eu poder ler. Onde é que é mais fácil ler a informação do DNA? Onde está tudo embaralhado, tudo condensado, onde está mais frouxo? Onde está mais frouxo. Então, onde que acontece especificamente o processo de transcrição? Nas sequências de DNA no formato de eucromatina. Então, entendam. Supõe-se que isso daqui é um gene e isso daqui é outro gene. Lembre-se, gene é a porção do DNA que tem a informação para a produção de proteínas. Esse gene ele pode estar no formato de eucromatina ou no formato de heterocromatina. Se está no formato de heterocromatina, você acha que eu consigo ler essa informação? Não. Então, aqui na heterocromatina eu não consigo ler. Agora, no formato de eucromatina eu consigo. Então, o processo de transcrição vai acontecer aqui na eucromatina. E aí vai formar uma nova molécula de RNA.
essa molécula de RNA que vai ser o nosso mensageiro. Então, isso daqui é um importante para vocês. Para o processo de transcrição, ou seja, a síntese do RNA, eu só preciso de uma das fitas do DNA. Olha a imagenzinha como ela está bonitinha. Você tem aqui, olha, a molécula de DNA de um lado, a molécula de DNA do outro, perfeito? Percebam que eu preciso desenrolar, né, essa molécula de DNA, tá bom? E aí o que acontece? Eu preciso das duas fitas para a produção do RNA? Não. Quantas fitas tem o RNA? Uma. Olha aqui a fitinha de RNA. Só preciso de uma fita. Então, vou precisar das duas fitas de DNA para produzir? Não. Eu só preciso de uma. Então, na transcrição, apenas uma das fitas do DNA é que é utilizada como molde para a transcrição, para a síntese do RNA. E aí, pessoal, como é que acontece o processo de transcrição? Os ribonucleotídeos. Bruno, por que eu estou chamando agora de ribonucleotídeos? É porque esses nucleotídeos têm ribose. Em vez da desoxirribose, tem a ribose. Por isso que eu estou chamando de ribonucleotídeos. Eles vão sendo adicionados à cadeia de RNA em crescimento. Vocês lembram daquela questão que eu sempre falava? Um tijolinho do DNA, um tijolinho, um tijolinho. É a mesma coisa aqui. Eu vou colocando aqui, olha. Coloco um ribonucleotídeo, coloco outro ribonucleotídeo, coloco outro ribonucleotídeo. Então, vou colocando tijolinhos aqui para a formação desse RNA. Certo? Bruno, como é que eu consigo transferir as informações do DNA para o RNA? É por pareamento. Por exemplo, supõe-se que essa base nitrogenada que eu estou aqui, o laser está em cima, é a adenina. A adenina. A adenina se liga com quem? Aí a pergunta é, calma, Bruno. Você está falando da molécula de DNA ou de RNA? Aí eu falo, é a molécula de RNA. Então a adenina se liga com quem? Uracila. Na molécula de RNA é a uracila. Supõe que isso daqui é a citosina. Quem é que se liga com a molécula de citosina? Quem é que se liga? Ah, na citosina se liga guanina. Essa daqui é a timina. Quem é que se liga com a timina? A adenina. Essa daqui é outra adenina. Quem é que se liga? Uracila. E assim sucessivamente. É por pareamento, é por complementariedade e eu vou construindo a molécula de RNA. Beleza? Bruno, e quem é que faz essa molécula de RNA? Simples. Quem é que era a principal construtora lá na replicação do DNA? DNA polimerase. Pois então, no processo de transcrição, a principal molécula, a principal enzima que produz o RNA é chamada de RNA polimerase. Então, eu estou apresentando aí para vocês a principal enzima para a produção da transcrição do RNA, né? Quem produz literalmente o RNA é a RNA polimerase. Bruno, e como é que ela faz? Gente, é simples, é a mesma coisa. É ela que vai pegando os tijolinhos e vai unindo. Então, basicamente, ó, RNA polimerase, ela catalisa a formação fosfodiéster. Ah, Bruno, não lembro disso. Gente, lembra? Ó, eu tenho uma citosina separada de uma adenina. Aí eu tenho que ligar essa citosina com essa adenina. Eu preciso montar elas, eu preciso unir elas em uma ligação. Como é o nome dessa ligação? Ligação fosfodiéster. Então é por isso que eu estou falando, ó, a RNA polimerase ela catalisa as ligações fosfodiéster que estão unindo um nucleotídeo ao outro. Quem é que une os nucleotídeos em uma mesma fita? Ligação fosfodiéster. Então a RNA polimerase faz isso. E aí elas vão formando o esqueleto de açúcar fosfato em uma cadeia de RNA. Então a RNA polimerase é ela que vai construindo, colocando tijolinho por tijolinho para a construção da molécula de RNA. Pessoal, a partir de agora, certo? Se vocês querem dar um pause, vocês podem dar. Por quê?
Agora, vocês precisam ter em mente tudo que a gente falou, porque a gente estava só falando das características gerais da transcrição. Agora, eu vou falar algumas coisas que vocês não precisam memorizar, certo? São coisas mais específicas que eu nunca cobro em prova, mas é só para vocês olharem. Se vocês quiserem até pular, depois eu falo para vocês onde é que, ó, bem aqui que você tem que voltar para estudar, principalmente se você estiver numa prova. Mas eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem como é que funciona, né, uma RNA polimerase. Ela é engraçadinha ela, ó. Ela vai passando aqui dentro da molécula de DNA, ó, tá aqui, ó. Bruno, por que você sabe que isso daqui é uma molécula de DNA? Gente, dupla hélice. Ó, dupla hélice, certo? É por isso. E essa daqui é a RNA polimerase, é a enzima, tá bom? O que ela faz? Vocês estão percebendo aqui, ó, tem uma fita do DNA e a outra fita do DNA. Essas fitas do DNA, ela está utilizando as duas fitas do DNA para produzir o RNA? Calma, Bruno. E onde é que está o RNA? É essa fita que está em azul. Vocês já estão percebendo que essa fita em azul era uma fita simples? Sim, é por isso que ela é RNA. Volta a pergunta. Quantas fitas a RNA polimerase precisa para produzir RNA? Uma ou duas? Uma. Então ela pega uma fita do DNA para produzir uma fita simples de RNA. Beleza? Aí, pessoal, estou mostrando para vocês os outros locais, outras coisas que aparecem na enzima que você não precisa entender. Mas é só para vocês olharem. Sei lá, eu olho isso daqui, parece para mim um ferro elétrico, mas enfim. Ó, se vocês estão percebendo aqui, ó, aqui atrás desse ferro elétrico, aqui você segura, enfim, aqui atrás do ferro elétrico é onde entram os nucleotídeos, certo? Aí entram os nucleotídeos por aqui, e o que a DNA polimerase faz? Nesse local aqui, ó, nós chamamos de sítio ativo, é onde ela vai pegar esse nucleotídeo e gruda. Ela vai pegando esses nucleotídeos que estão entrando, ela vai lá e cola, gruda. Ela vai construindo a molécula de RNA. Tudo bem? Então, estou mostrando isso de forma de imagem para que vocês consigam. Ah, é assim que funciona. Eu estou vendo. Então, a enzima a RNA polimerase ela vai passando por dentro do DNA, e ela, conforme ela vai passando por dentro do DNA, ela utiliza uma única fita dessa molécula de DNA, como vocês estão vendo aqui, e aí os nucleotídeos vão entrando aqui por trás dela, e aí ela vai pegando cada nucleotídeo e vai colocando, vai travando, vai construindo e vai alongando essa molécula de RNA. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu peguei, atenção, pergunta. Eu peguei esse nucleotídeo, grudei nesse outro nucleotídeo aqui. Formou-se uma ligação. Como é o nome da ligação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, eu vou falar. Ligação fosfodiéster. Todos os nucleotídeos em uma mesma fita têm uma ligação, que é a ligação fosfodiéster, que vai unindo eles com os outros, tá bom? Então, gente, a cadeia de RNA em crescimento ela vai sendo estendida, né? Nucleotídeo a nucleotídeo. Vai colocando nucleotídeo, 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 nucleotídeo. Ah, Bruno, e tem negócio de direção aí? Tem. Direção 5 linhas, 3 linhas. A mesma do DNA. Simples, é a mesma coisa. Direção 5 linhas, 3 linhas. Bruno, eu me lembro que para eu produzir DNA, você falou que eu precisava de uma maquinaria enzimática. Eu precisava de nucleotídeo. E eu precisava de energia. É o mesmo raciocínio aqui. Qual é a maquinaria enzimática? Eu estou apresentando para vocês a primeira, RNA polimerase. Preciso de nucleotídeo? É lógico. Para eu produzir uma nova molécula, um novo ácido nucleico, eu preciso de nucleotídeo. Ponto. E da onde vem a energia? Eu já expliquei lá na aula de replicação. Advém principalmente das ligações trifosfatos. Né? Um fosfato que se liga no outro. Quando você quebra o fosfato, libera energia. Não é uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente, porque eu não cobro em prova, enfim, é uma coisa mais de biologia molecular, na verdade, mas é para vocês conseguirem compreender que não é só clicar, só grudar. Não, calma, eu preciso de energia e essa energia vem daí. Maiores detalhes, assistam lá a aula de replicação que eu explico melhor sobre isso, tá? Então, pessoal, o que vai acontecendo?
vocês estão percebendo aqui a RNA polimerase? Gente, a RNA polimerase está indo nesse sentido, ó, daqui para cá, tá? Isso aí, sigam o laser, certo? Aqui na imagem, da direita para a esquerda. Bruno, se eu fosse falar em relação à direção, se é 3 linhas, 4 linhas, como é que é esse negócio? Então ela vai seguindo, certo? Ela está produzindo a molécula de RNA no sentido, bem aqui, 5 linhas, 5 linhas, chega aqui no final, 3 linhas, certo? Então a produção da molécula de RNA é na direção 5 linhas, estou apontando na 5 linhas, no rabinho aqui da molécula de RNA, 5 linhas, e bem aqui está sendo 3 linhas, certo? Então, pessoal, isso daqui é importante. A RNA polimerase, ela vai se movendo no DNA e vai desenrolando a molécula de DNA. Ela não está toda enroladinha aqui na frente? Tá, Bruno, tô vendo. Então, quem é que desenrola aqui? É a própria molécula de RNA polimerase. Não é só ela. Tem umas coisinhas aí que eu vou mostrar para vocês que vocês não vão precisar gravar, mas que desenrolam ela. Lá na molécula de DNA, na replicação, tem uma enzima que vocês vão precisar saber, a helicase. Aqui não. Aqui vocês vão ver que é um monte de proteína que fazem várias funções e que uma dessas funções é desenrolar essa parte aqui inicial. Daqui a pouquinho eu vou mostrar quem são esses atores, esses funcionários que vão destravar, que vão desenrolar essa molécula de DNA. Vamos lá. Embora eu esteja colocando aqui importante, a RNA polimerase, ela não tem habilidade para trabalhar sozinha. Eu não sei se vocês perceberam, estava muito estranho. Poxa, eu preciso... Lá na replicação, o Bruno me apresentou 500 enzimas. E aqui na transcrição, você só me mostrou uma. Bruno, eu vou precisar memorizar outras 400 enzimas no processo de transcrição? Não, relaxa. Porque principalmente elas não são enzimas, recebem um outro nome. E eu só vou precisar que vocês memorizem esse nome, só isso, certo? Eu vou mostrar para vocês em formato de imagem, mas vocês não vão precisar memorizar, tá bom? Então, aqui, né, a brincadeirinha, como eu estou mostrando aí para vocês, né, que a RNA polimerase ela não trabalha sozinha, né? A RNA polimerase ela precisa, né, de alguns ajudantes. Então, qual é o grupo de proteínas que auxiliam a RNA polimerase no processo de transcrição? Quem é que atua? Quem é que faz? Certo? Quem é que auxilia ela? É esse o nome que eu preciso que vocês memorizem. Ponto e acabou. Lá na replicação, eu tinha 500 enzimas atuando para ajudar a DNA polimerase. Na transcrição, eu só quero que vocês memorizem a RNA polimerase. Só ela de enzima, só. Só que eu preciso que no subconsciente de vocês fique o seguinte. Cara, é uma enzima, mas não é só ela que trabalha, certo? Tem outras coisas que ajudam ela a trabalhar. E o nome é chamado de fatores gerais de transcrição. Basicamente, é um grupo de proteínas que vão ajudar a RNA polimerase a trabalhar. São uns ajudantes. A RNA polimerase é a rainha que eu vou gerar aqui o RNA, mas eu tenho vários súditos, vários funcionários ao meu redor que vão estar ali me auxiliando, ok? Então tá aqui um meme, brincadeirinha e tal, né? Tipo, na hora que a RNA polimerase está sozinha, cara, ela não consegue fazer nada. Não existe rainha, não existe rei sem súdito. Não existe um ser supremo se não tiver pessoas subordinadas ou que ajudem ele a manter sua majestade. Então, sozinha, a RNA polimerase não faz nada. Mas a RNA polimerase com seus fatores de transição, caralho, ela é a tal. É meio que outro exemplo. Cara, nenhum general é nada sem soldados.
Então, cara, tá lá, o general tá lá na frente. Pô, tô sozinho, não faço nada. Agora, um general com uma tropa, aí ele faz a guerra acontecer, certo? Então, tá aí um memezinho para vocês lembrarem como é que a gente vai trabalhar, tá? Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar agora. E eu vou falando para vocês as informações que vocês memorizem. As outras informações, vocês não precisam. As informações, aqui você memoriza. Aí você vai lá, coloca na anotação do teu caderno, onde vocês quiserem, com a forma como vocês estão estudando. Quando eu falar, não, aqui relaxa, gente, aí vocês relaxem. Aqui vai ter muita informação que eu não vou precisar que vocês memorizem. Mas vamos lá. Pessoal, como é que a RNA polimerase sabe onde começar a transcrever? É o seguinte, preste atenção. Imagina que essa fita é um gene. Deu para entender o que eu estou falando? Imagina que essa fita é um gene, certo? Então, um pedaço de DNA. Gene, onde é que está o gene? Está no DNA. Existe um local, que é esse daqui. Esse nome eu gostaria que vocês memorizassem, porque sabe Deus onde vocês vão estudar, trabalhar, às vezes vocês vão ouvir falar disso no TCC de vocês, nas pesquisas de vocês. É o local que nós chamamos de promotor. Todos os genes têm uma região que nós chamamos de região promotora e que é carinhosamente chamada de Tata Box, uma caixinha de Tata. Aí tu fica, caixinha de Tata. Não tô entendendo. Como é que recebeu esse nome? É simples. Tata, T-A. Vocês lembram de alguma base nitrogenada com T? Timina. Uma base nitrogenada com A? Adenina. Não estou entendendo. O que que significa? Lembre-se que isso daqui é um gene, é uma parte da molécula de DNA. O Tata Box é um local que tem muita adenina e timina. Por isso é uma caixinha de adenina e timina. E aí é essa região que nós chamamos de região promotora. É nesse local que vai indicar o início da transcrição, certo? Vou mostrar para vocês o desenrolar. Essa é a informação que eu quero que vocês... Como é que a RNA polimerase sabe onde é que eu tenho que começar a transição? É aqui na região promotora, o Tata Box, tá? Galera, a partir de agora, aproveitem e só observem. Se vocês quiserem ler aos poucos, vocês podem ler, certo? Mas eu quero que vocês relaxem, fiquem tranquilos. Eu só vou falar um monte de nome aqui, que são os fatores de transcrição. Eu não falei para vocês que a RNA polimerase não trabalha sozinha? Sim. Que ela precisa de alguns soldadinhos para ela poder trabalhar? Sim. Eu vou mostrar para vocês vários fatores de transcrição e admito que ainda nem são todos. Mas vou mostrar para vocês aqui alguns, só para que vocês tenham uma noção. Então aqui, olha. Aqui eu sei que começa a transcrição. E aí vem um monte de fator de transcrição. Não precisa memorizar o nome, tá? Então, ó, vem esses daí, ó, que é a proteína ligadora de Tata, vem o fator de transcrição 2D, e aí depois se liga o fator de transcrição B, e aí depois é que chega a RNA polimerase, e aí chega o fator de transcrição 2F, e aí eu tenho um domínio C-terminal que começa a ser ativado, e aí chega outros fatores de transcrição que também vão ajudar, juntamente com o fator de transcrição 2E, o fator de transcrição H, e aí você fica, meu Deus do céu, quanta quantidade de fatores de transcrição estão atuando, e é assim que mesmo que funciona. Eu só quero que vocês saibam o que eu pedi para que vocês focarem. Quem faz realmente a função de produção do RNA mensageiro é a RNA polimerase. Ponto. Onde que ela sabe que vai começar o fator a transcrição? Por meio aqui do Tata Box, que é a região promotora. Ponto. Mas ela trabalha sozinha? Não. Ela trabalha com a ajuda de várias outras proteínas que nós chamamos de fatores gerais de transcrição. E acabou. É isso que eu preciso que vocês saibam.
Quem entra primeiro, quem entra depois, quais são os fatores de transição, essas não precisa. Mas vocês estão vendo que eu preciso de várias fatores de transição para que a RNA polimerase consiga trabalhar, tá? E assim vai, gente. Aí depois que tá tudo certinho, é que a RNA... Olha a imagem, tá? Bem aqui, vocês estão vendo que a RNA polimerase está no início da transcrição. Aí, na próxima imagem, vocês vão perceber que a RNA polimerase ela vai para o lado direito, ó. Ela vai começar a produzir o RNA. Aí ela começou a produzir aqui, ó, a pontinha do RNA, tá bom? Enfim, pessoal, várias coisas que eu estou passando aí nos slides para vocês, só para que vocês tenham em mente que esses fatores de transcrição, eles ajudam a RNA polimerase a fazer a sua função, tá bom? Enfim, gente, estou mostrando aí para vocês todas as coisas que vão acontecendo. Só para curiosidade, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a RNA polimerase se ligou, começou a formar o RNA, aí ela começa a andar, né? Ou seja, vai produzindo, vai alongando essa molécula de RNA. Memorize esse nome, alongamento, tá? Ela vai construindo o RNA. Começou formando 3 nucleotídeos. Conforme ela anda, vai colocando o quarto. Conforme ela anda, coloca o quinto. Conforme ela anda, coloca o sexto. E assim ela vai aumentando a molécula de RNA. Esse slide eu só coloquei para vocês para mostrar que o iniciozinho do transcrição, que são esses dois fatores, a proteína de ligação TATA e o fator de transcrição 2D, depois que a RNA polimerase vai embora, ele ainda fica. Para quê? Para que uma outra RNA polimerase volte, se encaixe, certo? Então isso é bem interessante, porque eu não falei para vocês que o processo de transcrição não é só... Imagina, eu preciso de colágeno, então expresso o gene do colágeno, vem só uma RNA polimerase, produz um RNA e depois chega e lá esse RNA vai lá para o ribossomo e produz uma única molécula de colágeno? Não, não é assim. Como eu falei para vocês, o gene é expressado, várias RNAs polimerases vêm, produzem vários RNAs mensageiros de colágeno, que vão ser transportados por ribossomos e produzem várias moléculas de colágenos. Tudo do mesmo tipo, tá, gente? Um gene produz vários RNAs do mesmo tipo e depois vão gerar vários tipos de colágeno do mesmo tipo. Eu quero que vocês tenham em mente isso, certo? Então, aí só mostrando para vocês que é importante, né? A importância porque eu quero produzir colágeno para gerar uma cicatrização. Não adianta só uma molécula de colágeno, precisa de várias moléculas de colágeno. Então aqui esses fatores de transição sempre ficam fixos, né? Enquanto eu estiver produzindo colágeno, os fatores de transcrição ficam lá grudadinhos no Tata Box, né? Que é onde indica, é aqui que começa a produção do RNA mensageiro. Beleza. Atenção, o que eu acabei de falar para vocês. O local do RNA, né, no processo de transcrição, e começa a formação do RNA mensageiro, repetindo, porque eu não sei se eu falei certo. Eu estou falando do processo de transcrição. Imagina, vamos colocar aqui no inicinho, bem no início, certo? Bem aqui. Eu quero começar a produção de RNA mensageiro, o RNA. Eu preciso reconhecer esse promotor aqui, que é o Tata Box. E aí começa toda a ligação dos fatores de transcrição que eu acabei de falar. Esse processo inicial que eu estou mostrando para vocês, nós chamamos de iniciação. Bruno, onde é que tu escreveu isso no slide? Está bem aqui, ó. A iniciação. Então, a primeira etapa do processo de transcrição, nós chamamos de iniciação, que corresponde a esse processo de forma resumida, que é como eu falei para vocês, que eu quero que vocês resumam e coloquem na cabecinha de vocês como. Chego num gene, eu preciso que esse gene seja expresso, os fatores de transcrição junto com a RNA polimerase reconhecem a região promotora, que é a região Tata Box, vão fazer a sua ligação conforme é para ser ligado, ponto, basta isso.
E aí elas começam a produzir o RNA. Percebam que aqui está tudo certinho. E aí começa a produção de RNA. Essa é a iniciação. Só que a RNA polimerase, conforme vocês estão vendo, ela vai andando. Olha como a molécula de RNA aumentou. Olha, aqui está um tamanhozinho. Aí a RNA polimerase ela andou e a molécula de RNA vai aumentando. Perfeito? O nome desse processo nós chamamos de alongamento. Então é por isso que nesse slide eu estou colocando agora a segunda etapa da transcrição. A primeira foi a iniciação, a segunda é o alongamento. O que é um alongamento? Gente, basicamente, ou o próprio nome está dizendo, com o alongamento da fita de RNA. Então, basicamente, a RNA polimerase ela vai andando ao longo da molécula de DNA, e aí ela vai construindo o RNA a partir disso. É só isso. É o alongamento da molécula de RNA. Ponto. Nesse momento do alongamento, vocês conseguem observar isso daqui, ó, esse formato. Enquanto lá na replicação é uma forquilha, que é um pouquinho até complicada de entender, aqui é bem mais tranquilo. É uma bolha de transcrição. Bruno, por que uma bolha? É simples. De um lado, o DNA está no formato de dupla hélice, perfeito. No outro lado está no formato de dupla hélice, perfeito. E no meio, onde a RNA polimerase está trabalhando, forma-se uma bolha. Então, conforme vai acontecendo o alongamento, vai gerando como se fosse uma bolha de transcrição. Só por curiosidade, tá, gente? A RNA polimerase está indo aqui, ó, para a esquerda. Conforme ela vai para a esquerda, ela desenrola essa parte do DNA à esquerda e essa parte da direita ela se restitui. Ela volta ao formato de dupla hélice, normalmente, tá? E aí, a RNA polimerase, ela tem a mesma função da DNA polimerase. Ela também monitora a ligação dos ribonucleotídeos, da mesma forma, tá? Ponto. Vocês estão vendo, vocês lembram, primeira aula, que o DNA ele era bastante condensado, todo enroladinho, todo emaranhado? Digo, sim. A RNA polimerase, às vezes, ela pode pensar assim, como é que eu desenrolo tudo isso? Preste atenção, gente. Olha o nível de condensação do DNA. Todo entrameado, todo enrolado. A RNA polimerase chega para transcrever. Ei, preciso transcrever, gente. Como é que eu vou fazer isso? Certo? Não precisa memorizar o nome das proteínas. Mas eu só preciso que vocês entendam que a RNA polimerase, ela sozinha, de novo, ela não trabalha. Ela precisa de soldados. E aí tem alguns soldadozinhos, que aí eu estou falando, estou mostrando para vocês os nomes, tá? Que basicamente é eles que desenrolam, certo? Quando lá no processo de replicação eu preciso saber o nome de cada enzima, volto a falar para vocês. Aqui no processo de transcrição, eu só quero que vocês entendam que existem umas proteínas que fazem essa função. Então, Bruno, quem é que desenrola essa molécula de DNA? Gente, é um complexo de proteínas chamado de complexo de remodelação de cromatina, uma enzima modificadora de histona, enfim. Não precisa saber o nome delas. Eu só preciso que vocês entendam, saibam que existem outros soldadinhos que estão ajudando a DNA polimerase a trabalhar. Vejam só, gente, o quanto eu reduzi para vocês. Eu resumi a informação. Eu só preciso que vocês memorizem o nome da enzima e entendam, no geral, o contexto. Mas eu não vou pedir para vocês decorarem todas essas proteínas, todas essas enzimas, todas essas coisas. Mas, por favor, no mínimo, eu preciso que vocês saibam que a RNA polimerase ela não trabalha sozinha. Tem um monte de soldados que atuam juntamente com ela, tá? Atenção, tá? Atenção, porque agora eu vou voltar. Acabou aquele momento, eu digo, relaxei para você aqui, eu só preciso saber isso. Não, calma. A partir de agora, eu vou falar alguns processos que vocês precisam entender, tá? Anotem aí. O processo de transcrição, ela começa na iniciação. Então, eu comecei a formação do RNA.
Segundo, eu alonguei essa molécula de RNA. A terceira etapa nós chamamos de processamento. Essa função, ela é primordial. Ela é muito importante. Porque o RNA só vai conseguir fazer a função dele se ele for processado. Bruno, o que é esse processamento? Pense como se fosse uma lapidação. É como se eu organizasse a molécula do RNA para fazer a função dela. Então, eu estou fazendo a matéria bruta mesmo, né? Iniciei o RNA, alonguei a molécula de RNA e agora eu vou dar uns ajustes nessa molécula. E aí eu vou fazer o nome desses ajustes, eu estou falando ajustes mesmo, porque são 3 ajustes, nós chamamos de processamento do RNA, certo? Então, lembrem-se, o DNA ele está no núcleo da célula. A transcrição ela também acontece no núcleo da célula. Mas a síntese de proteínas acontece aonde? Eu já estou falando isso para vocês várias vezes. Lá nos ribossomos, lá no citoplasma. Conseguiram entender? Por que eu estou falando isso? É o seguinte, é porque o RNA ele vai sair do local que ele foi produzido no núcleo e vai lá para o citoplasma. Qual é a função do processamento? Algumas dessas etapas do processamento é uma forma do RNA conseguir sair do núcleo e ir para o citoplasma, e lá no citoplasma ele não ser destruído. Então eu vou meio que proteger esse RNA para isso. Vamos ver com calma cada etapa, tá? Então, o processamento do RNA ele vai aumentar a estabilidade do RNA mensageiro, vai auxiliar a sua exportação do núcleo para o citoplasma e vai gerar uma identificação nele. Presta atenção no que eu estou falando. Eu falei para vocês que no momento da transcrição eu iniciei o processamento para a formação do RNA, eu alonguei essa fita de RNA e agora eu vou lapidar esse RNA. O que é esse lapidamento? O que é esse ajuste? É o processamento, a terceira etapa. Qual é a função do processamento? Para que serve? Está aí a função. Eu aumento a estabilidade da molécula de RNA, eu deixo ela estável. Ela não vai se degradar, ela não vai se degenerar. Ela está ali, bonita, pronta. Essa é a primeira função. Segunda, eu não estou falando que o RNA é produzido no núcleo e ele precisa viajar para o citoplasma? Sim. Então ele precisa estar estável. Nenhum carro anda desmantelado. Então eu preciso que esse carro, essa molécula de RNA esteja estável, com todas as peças ok. Então por isso que eu preciso processá-la. Eu preciso auxiliar na exportação, auxiliar nesse trajeto. Olha, você tem que ir por aqui. É o segundo ponto. E o terceiro ponto eu preciso dizer, ó, esse daqui, essa molécula de RNA, ela está identificada como um ser bom, legal. Porque imagina, gente, por favor, gente, é uma analogia que talvez possa ser infeliz, mas é para vocês entenderem. Imagine que são 2 setores diferentes. Né? 2 comunidades diferentes, 2 países diferentes, o núcleo e o citoplasma. Pensem assim. E que normalmente, quem sai de um e vai para o outro é destruído. Aí tu para pensar, pô, cara, como é que faz isso? O RNA é produzido no núcleo. Se ele for lá para o citoplasma vai destruir. Beleza. Então eu preciso processar o RNA para dizer o seguinte: o soldado que está vindo aí, o RNA que está vindo, ele está vindo com a bandeira da paz. Ei, não me destruam, por favor. Eu estou trazendo uma mensagem importante para vocês. Então aí o RNA sai do núcleo, vai lá para o citoplasma e aí ele não vai ser destruído. É isso daqui que eu estou falando de identificação geral. Então o processamento do RNA ele tem essa função. Como vai acontecer isso eu vou mostrar para vocês agora de uma forma mais química, para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Então, os locais do processamento do RNA é realizado por uma maquinaria de síntese de proteínas. Antes do início da síntese,
como indicador de que ambas as extremidades do RNA estão presentes e, consequentemente, de que a mensagem está completa. É o seguinte, eu não falei para vocês que o processamento do RNA ele precisa ser estável, eu preciso dizer para ele, olha, você vai sair desse local para esse local e você precisa estar protegido? Sim. Só que essa mensagem precisa ser bem realizada. Essa mensagem precisa dizer, eu sou a mensagem correta. Então, existe, no geral, no processamento do RNA, formas para indicar que aquela mensagem está correta. E isso vai ser indicado pelas duas extremidades. Eu não estou falando para vocês que é uma fita. Sim, é uma fita. Então, na ponta da fita vai ter um indicador, na outra ponta vai ter um outro indicador, que indica aqui começa a mensagem, aqui termina a mensagem. Se eu tenho os dois indicadores da mensagem, né, de início e fim, quer dizer que a mensagem está correta, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que acontece, tá? Então vamos lá. Bruno, você falou que a transcrição acontece em iniciação, alongamento e processamento, certo? E você falou que são várias etapas esse processamento. É verdade. E quais são essas etapas? São essas três. Capeamento, poliadenilação e splicing. Opa, esse nome splicing eu já ouvi falar lá no começo. Pois é, eu vou falar para vocês agora. Então, pessoal, lembrem-se, o processamento ele tem todas aquelas funções. Primeiro, a função de estabilizar a molécula de RNA, aquela para identificar que a molécula de RNA ela saiu do núcleo, está indo para o citoplasma com a informação correta. O processamento de DNA auxilia no transporte e também protege ela lá no citoplasma. Esse processamento é feito em três etapas: capeamento, poliadeninação e o splicing. Vamos ver cada um deles, vocês vão ver que é simples, tá? Eu vou facilitar para vocês cada um desses processamentos, cada um desses processos, mas que a gente precisa saber, tá? O que é o capeamento? Gente, é tranquilo, vocês vão perceber, tá? O capeamento, eu não falei para vocês que na molécula de RNA a ponta, as duas extremidades, onde indica o início e onde indica o fim, precisa ser identificado? Sim, Bruno, tu falou isso. O capeamento é onde acontece, é onde identifica o início da molécula, o início do RNA, o início da mensagem. É por isso que nós chamamos que o capeamento acontece na extremidade 5' Eu não falei para vocês lá desde o começo. Toda a sequência é 5', 3'? Sim. Então, onde é que é o início? No 5. Então, lá no 5, eu vou capear. Gente, o nome mesmo é capeamento mesmo, tá? É colocar um cap. Ah, Bruno, tenta me explicar melhor. Eu já sei. Presta atenção. Vocês lembram um cadarço? Um cadarço de sapato, um fio que você amarra short, enfim. Eles não têm como se fosse uma capinha protetora para ela não se desenrolar? Ah, Bruno, eu lembro. E aí, quando eu quebro, eu tô andando no sapato, eu piso, né, naquela estruturinha de plástico e quebra, pronto, meu cadastro começa a desenrolar. É a mesma analogia, a mesma coisa. A molécula de RNA ela precisa ser estável. Beleza. Então eu coloco como se fosse uma capinha, um cap. Aqui na imagem tá bem aqui, ó. Tá aqui produzindo a molécula de RNA, produzindo a molécula de RNA, produzindo a molécula de RNA. Aí no finalzinho, na extremidade 5', eu coloco uma capinha. O nome é capeamento porque é chamado de cap mesmo, uma capazinha, uma capa protetora. Tudo bem? Essa extremidade 5', esse capzinho sempre vai ficar na extremidade 5', certo? Desculpa. Gente, para a informação do capeamento, é só isso que eu quero que vocês saibam, tá? Ele está sempre na extremidade 5', lá no início, e aí está indicando, ó, é aqui no início, aqui é o início da molécula de DNA, e é como se fosse uma capinha protetora. Quais são as características? Vocês não precisam memorizar disso. É um nucleotídeo atípico de guanina com um grupo metila.
É uma guanina diferenciada, basicamente é isso, certo? E aí, esse capeamento ocorre após a RNA polimerase ter sintetizado um fragmento de 25 nucleotídeos, muito antes que a transcrição do gene esteja completa. Então, quando ela transcreveu 25 nucleotídeos, já tem a formação desse capzinho. Bruno, por quê? É porque, imagina, você está construindo um cadarço. Aí você está construindo o cadastro, quando tu tá lá na frente e você não protegeu a ponta, começa a desfazer a ponta onde você já produziu. Então, nesse sentido, eu já vou lá e protejo essa parte onde eu iniciei, para eu conseguir trabalhar mais lá na frente. Exemplo, eu vou produzir um RNA de 100 nucleotídeos, certo? Aí a RNA polimerase conseguiu produzir. Produziu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vai seguindo a sequência. Foi. Quando chegou no 25º nucleotídeo, ela olha para trás e olha assim e diz: rapaz, se eu seguir até para o 100, essa ponta aqui vai se desintegrar. Ela vai se quebrar. Só vocês lembrarem como se fosse o cadastro. Aí o que acontece? Quando chega no 25º nucleotídeo, mais ou menos, aí o cap já é produzido para estabilizar a molécula de RNA. Deu para sacar? É isso, tá bom? Aí a RNA polimerase pode ir até o 100º nucleotídeo, que sabe que o início está todo protegido, tá bom? Então estou mostrando para vocês como é que acontece o capeamento, tá? Então, nessa figurinha, eu estou mostrando para vocês o RNA, tá? Gente, por favor, o que está em azul é o RNA mensageiro, tudo bem? Eu só quero que vocês fixem no cap. Olha só o que é o cap. É uma guanina modificada, uma guanina aqui com um grupamento metila. Aí nós chamamos de cap 5' Por que 5'? Porque ele está na extremidade 5'. Ponto. Certo? Se você puder voltar um pouquinho, quando eu comecei a falar do processamento, vocês vão perceber que eu falei o seguinte: gente, na molécula de RNA mensageiro, eu preciso que o início e o fim estejam identificados. Já falei para vocês o início, que é o capeamento, o processamento de capeamento. Agora eu vou falar para vocês o término. O término é o finalzinho da molécula da molécula de RNA. Aqui eu só estou mostrando aqui de novo para vocês, ó, o capzinho. Aqui é o RNA normal e aqui o capzinho, como é a sua estrutura química. Vamos seguindo. A segunda etapa do processamento do RNA é chamada de poliadenilação. Meu Deus, Bruno, que nome estranho. Calma. Olha que esse nome não é estranho para você. Poli, várias. Adenina. Adenina. E lação quer dizer, é um processo que eu coloco muitas adeninas. Olha como é fácil. Poli, várias. Adeninas. E o processamento. Então, é um processamento do RNA em que eu coloco várias adeninas. Bora olhar para a imagem, que eu acho que fica muito claro e muito mais fácil. Olha a molécula de RNA. Olha o cap indicando o início da molécula. E olha o final do RNA. O que é que tem muito? Uma cacetada de adenina. Gente, é sério. É de 150 a 250 adeninas. Só para dizer, gente, aqui é o final. Deu para sacar, gente? Pensem assim. É tanta adenina, que ela é até chamada de cauda poliar. Certo? Cauda poliar. E é uma sequência de adeninas. Então, ela identifica que o RNA foi terminado de forma satisfatória. Quando eu inseri a cauda poliar, o que isso indica? Indica o término do processamento de RNA. Certo? Então, preste atenção. Quais são as 4 etapas do processo de transcrição?
iniciação, alongamento, processamento e término. Certo? Iniciação, coloca aí. Iniciação, alongamento, processamento e término. No qual o processamento são 3 etapas. O primeiro, capeamento, que é a inserção de um capzinho no início do processo, no início da cadeia de RNA, e a poliadenilação, que é uma inserção de uma cauda poli-A, uma cauda de polisadeninas, um monte de adenina no final. E pronto. O próximo é o splicing, que ele é o mais importante, certo? Eu vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, o que é a poliadenilação? Ela provê uma estrutura especial, uma cauda na extremidade 3' no finalzinho do RNA, na maioria dos RNAs recém-sintetizados. Quando terminou o processamento de RNA, é colocada a cauda poli-A. Então, uma sequência de nucleotídeos adenina, só isso mesmo, né? E aí ela possui geralmente um comprimento de vários nucleotídeos, ó, como estou falando, de 150 a 250. É isso, tá bom? Beleza. Agora, vamos para a última etapa do processamento do RNA, tá? E eu acho que aqui, se você está cansado, dá um pause. Vai lá, toma um café, uma água, porque agora eu vou precisar um pouquinho de atenção de vocês. Não é que é difícil, mas é porque é importante, certo? Então vamos lá. Antes de falar sobre o splicing, o que acontece? Pessoal, eu estou mostrando para vocês agora aqui um gene. Eu estou mostrando para vocês uma molécula de DNA. Como eu estou falando para vocês, um gene. O que acontece? Todo gene, eu tenho regiões codificadoras e regiões não codificadoras. Bruno, eu não entendi. É tipo assim. O gene é tudo isso. Só que eu não vou, para eu produzir uma proteína, eu não vou utilizar toda essa informação. Eu vou utilizar partes. É a mesma coisa como eu estou dando a aula aqui para vocês. O conteúdo de transcrição ele é gigantesco. Mas eu seleciono o que eu estou ministrando. A mesma coisa é o splicing. Eu tenho uma informação gigantesca, mas eu não preciso de toda essa informação para produzir a proteína. As informações que eu vou realmente utilizar para produzir a proteína são as regiões codificadoras que nós chamamos de exons. As informações não codificadoras nós chamamos de introns. Então, isso são as premissas, são as informações bases para que vocês entendam o processamento splicing, certo? Volta comigo de novo. Todo gene ele tem uma informação para a produção de uma proteína. Só que dentro de toda essa informação, eu tenho as informações que realmente precisam ser codificadas e tenho informações que não vão precisar ser codificadas. Em analogia, como eu falei para vocês, o processamento de transcrição é gigante e eu, como professor, eu preciso selecionar todas as informações que eu estou repassando para vocês. Não pode passar tudo, senão não tem como. Então, eu estou selecionando as informações para vocês para fazer a aula. É como se eu pegasse somente as partes principais, as partes codificadoras que nós chamamos de exons. E as outras partes que não são codificadoras nós chamamos de introns. Isso é importante, tá? Então tá aqui, gente, colocando para vocês. Exons são as sequências codificadoras, geralmente mais curtas do que as sequências de introns. Frequentemente é uma pequena fração do comprimento total do gene. Entendam, todo gene é isso daqui.
mas eu tenho os exons, que são pequenas sequências dentro desse gene. E os introns são longas sequências que normalmente não são codificadoras. Elas interrompem os exons. Vocês estão percebendo? Ó, você tem um exon aqui, você tem um exon aqui. E aí você tem um intron aqui. Tem um exon aqui, você tem um exon aqui. Aí você tem um intron aqui. Um intrometido. Tô brincando, tá, gente? Um intrometido entre os dois exons, que literalmente vão fazer as funções, tá? E o que é o splicing? O que é o splicing do RNA? Pessoal, é o seguinte. O splicing do RNA é eu pegar as partes. Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, gente. Eu acho que tá tudo certo. Eu acho que eu... Alô, alô. Tá ok. Desculpa, aconteceu alguma coisinha aqui, aí vou continuar gravando, tá, gente? Porque eu não... Vocês sabem, eu não edito o vídeo. Vamos voltar. O que é o splicing do RNA, basicamente? O splicing do RNA, eu vou pegar os exons e unir. Vamos ver algumas coisinhas? Preste atenção. Esse daqui é o gene de uma proteína, a beta-globina. A beta-globina, ela é uma porção da nossa molécula de hemoglobina, tá, gente? Então aqui tem o gene da beta-globina. E aí vocês estão vendo aqui, olha, 1, 2, 3. Cada esse 1, 2, 3 que vocês estão vendo é o exon, certo? Aqui é de outra proteína, que é o fator 7 humano. Vocês vão estudar isso lá em coagulação. Fator 7 é um fator que promove a coagulação sanguínea, certo? Coagulação, gente, vocês têm que saber. Vocês são profissionais, vocês geram sangramento, vão fazer cirurgia, vocês têm que saber todo o processo de coagulação, tá? E aí eu estou mostrando aí para vocês, tá? Os locais dos exons, tudo bem? Olha, exon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Então vocês estão vendo aqui, ó, vários exons. O que está em vermelho é o exon. O que está aí nesse mais alaranjado é um intron. O que é o splicing? Basicamente, o splicing é eu unir os exons. Então, para eu produzir um RNA em uma molécula eucariótica, né, em sua totalidade, incluindo tanto os introns quanto os exons, eles vão ser transcritos. Então, lá no gene, é transcrito todo mundo. Tanto o exon como o intron. E ponto. Acabou. O que é, então, o splicing? Olha só essa imagem. Eu tenho o exon aqui e eu tenho outro exon aqui. Perfeito? O que é o splicing? Eu tenho esse intron gigantesco aqui. Eu vou retirar esse intron e unir os dois exons. Isso é o splicing. Viu como é fácil? Gente, se vocês entenderam, é fácil o conceito de splicing. Entendam. Eu tenho regiões codificadoras e tenho regiões não codificadoras. Qual é o que é o processamento, o que é o splicing, a etapa de processamento do RNA? É eu pegar o local do exon do RNA e unir com o outro. E retirar o intrometido que está no meio, que é o intron. Então, isso que é o splicing do RNA. É remover os introns e unir os exons. Remove intron, remove intrometido e une os exons, que literalmente são as moléculas codificadoras. Deu para sacar, gente? Quem é o responsável por fazer esse splicing? Ah, Bruno, tu já me falou. Olha a tua anotação para você decorar. Porque é uma informação que ficou um pouco solta lá no início da aula. Mas eu já falei para vocês quem é que faz o splicing. Já falei para vocês quem é o responsável por produzir o splicing. Quem faz o splicing são o spliceossomo. Esse nome vocês não conhecem, mas basicamente o spliceossomo ele é formado pelos
RNAs, pequenos RNAs nucleares. Então, o spliceossomo, né, é um grande arranjo de RNA e algumas moléculas proteicas, que não precisa ver o nome delas agora, mas que basicamente esses RNAs, eles são do tipo pequenos RNAs nucleares. Ele é chamado assim SN, né, Small Nuclear, né, que está em inglês. Então, preste atenção. O splicing é eu remover um intron, remover o intrometido e unir os exons. Quem é que faz isso? É um complexo chamado de spliceossomo, e esse spliceossomo ele é constituído por proteínas e RNAs. E os RNAs que está contido nesse spliceossomo são os pequenos RNAs nucleares, tá bom? Gente, só por imagem, eu estou mostrando como é que acontece o processo, tá? Imagina, você tem aqui toda uma molécula de RNA, gente. Tudo isso daqui é um RNA, tá? Aí você tem um exon, um intron e outro exon. O que é o processamento de splicing? O processamento de splicing é retirar o intron e unir os exons. Pois então, vamos fazer isso. Então, olha só o que o spliceossomo faz. Ele está aqui, ele corta uma extremidade do RNA, vai cortar a outra extremidade, retira o intron e une os dois exons. É isso que é o processo de splicing, tá? Outra informação importante. E aqui, gente, eu acho extremamente assim que vocês tenham atenção nessa parte, que bem aqui eu cobro de vocês, tá? Gente, desculpa, o slide está um pouquinho errado em um detalhe, tá? Dentro do splicing, tem uma função importante que nós chamamos de splicing alternativo. Ai, Bruno, como é que é isso? Calma, relaxa. Preste atenção no que eu vou falar agora. O que é o splicing alternativo? O splicing alternativo, ele acontece com o seguinte fundamento. Vamos voltar ao fundamento da transcrição. Normalmente, geralmente, enfim. Um tipo de gene gera um tipo de RNA que gera um tipo de proteína. Estou falando de tipos, certo? Um gene da melanina gera o RNA da melanina que vai produzir a proteína melanina. Entenderam? Só que em alguns momentos isso vai ser diferente. Como assim, Bruno? É o seguinte: um tipo de gene pode produzir vários tipos de RNA que vão produzir vários tipos de proteína. Presta atenção que eu estou utilizando aí o termo tipos. Eu não estou falando daquela questão de amplificação que eu sempre falei para vocês. Célula, preciso produzir colágeno, o tipo colágeno, para cicatrização. Aí um gene é ativado para produzir vários RNAs de colágeno, para produzir vários colágenos, várias proteínas colágenos. Não é esse raciocínio. Se vocês olharem, eu utilizei um tipo de gene para produzir um tipo de RNA, várias cópias do mesmo tipo, para um tipo de proteína, várias proteínas iguais a ela. No contexto do splicing alternativo, o que acontece? É o seguinte: eu tenho um gene que vai produzir vários tipos de RNA que vai produzir vários tipos de proteína. Isso é o que é normal? Resposta é não, mas é extremamente importante. Vou mostrar aqui para vocês.
Eu estou mostrando para vocês um gene específico chamado de gene da tropomiosina. Vocês vão estudar isso em fisiologia, tá? Já nesse primeiro semestre, essa proteína, tropomiosina. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Bruno, por que tu sabe que isso é um gene e tal? Gente, é um DNA, ó. DNA, dupla fita. Bom, o que acontece, tá? Se vocês perceberem, como todo gene, eu tenho exons. Aí pensem que os exons aqui na figurinha são as porções mais laranjadas e aqui na figura os introns, os intrometidos, estão aqui localizados, são representados aqui nessa cor mais clara. Deu para entender? Entendi. O que é o splicing alternativo? A partir desse mesmo gene, eu consigo produzir diferentes tipos de proteínas. Eu quero que vocês tenham uma atenção que é assim, embora sejam diferentes tipos de proteínas, essas proteínas são parecidas. Bruno, como assim? É o seguinte, é porque eu tenho a tropomiosina em vários locais. Eu tenho a tropomiosina no meu músculo mesmo, da minha musculatura, do meu bíceps, nós chamamos de músculo estriado, tá, gente? Vocês vão ver isso na histologia. No meu bíceps, no meu quadríceps, no meu deltoide, nos meus músculos da face, nos músculos, na musculatura, na minha carne, valendo. Eu tenho uma tropomiosina. Eu tenho um tipo de tropomiosina. Só que essa tropomiosina, ela é diferente da musculatura das minhas vísceras. Lá do meu intestino delgado, do meu estômago, da minha bexiga, que nós chamamos de tropomiosina do músculo liso. Essa tropomiosina, ela é diferente quando ela está associada com fibroblastos. Vocês vão ver lá na histologia que tem alguns fibroblastos que eles precisam se contrair. E eu também preciso de tropomiosina no cérebro. Então, o que é o splicing alternativo, né? O que esse splicing alternativo favorece? É o seguinte, eu sei que é todo o gene da tropomiosina. Eu vou produzir tropomiosina, só que são de diferentes tipos. Uma que vai para o músculo, outra que vai para as vísceras, outra que vai para os fibroblastos, outra que vai para o meu cérebro. Então, percebam o que acontece. Eu não tenho aqui vários exons? Sim. Então, é basicamente o splicing alternativo é uma combinação de exons. Olha só, isso daqui é uma tropomiosina, isso daqui é uma tropomiosina, isso daqui é outra tropomiosina, isso daqui é outra tropomiosina, isso daqui é outra tropomiosina. Vamos olhar com calma? Olha esse primeiro exon. Esse primeiro exon tem em todos os RNAs? Tem em todas as tropomiosinas? Tem. Então, o exon 1 foi utilizado em todas as tropomiosinas, tanto no músculo liso, estriado, fibroblasto e no cérebro. Bruno, o segundo exon, ele foi utilizado em todas as tropomiosinas? Vamos olhar para baixo? Olhou para baixo? Não, Bruno! Opa! Eu estou vendo aqui que esse segundo exon só foi utilizado no músculo liso. Aqui que vocês começam a perceber qual é a graça. O splicing alternativo é a característica, é a propriedade, é a parte do processamento que a partir de um único gene eu consigo gerar vários tipos de proteínas por meio da combinação de diferentes exons. Transcreve tudo que eu falei agora. O splicing alternativo consegue, a partir do mesmo gene, gerar diferentes tipos de proteínas por meio da combinação de diferentes exons. Porque vocês estão vendo aqui, olha, que tudo isso daqui são tipos de tropomiosinas. Só que olha a combinação diferente, olha. Esse segundo exon só foi utilizado no músculo liso. Vamos ver esse exon aqui, ó. Aqui foi igual, aqui foi igual, aqui foi igual. Mas olha esse exon aqui, olha. Opa, esse exon aqui só foi utilizado nos fibroblastos. Se vocês olharem, esse exon aqui só foi utilizado no músculo estriado. Esse outro exon aqui, e já finalizou, só foi utilizado no cérebro. Se vocês olharem, todas essas tropomiosinas, elas são diferentes umas das outras, mas elas são quase iguais, são bem parecidas.
mas são quase iguais. Mas por que elas são quase iguais? Porque tudo é tropomiosina, só que cada um de um local. Tudo bem? Deu para sacar, deu para entender a importância, o que é o splice alternativo? Então, para finalizar e acabar, eu tenho um gene, ele produz uma proteína específica, a tropomiosina. Só que eu tenho vários tipos de tropomiosina. Então, por meio da combinação dos exons que eu tenho, eu gero vários tipos de tropomiosinas. Beleza? Estamos finalizando. Agora, vamos... O RNA, ele precisa ficar no núcleo? Não. Ele tem que ser mandado embora, ele tem que ir para o citoplasma. Então, acontece a última etapa, né, do processamento, a última etapa, né, da transcrição, é a exportação do RNA, né, a saída do RNA do núcleo para o citoplasma. Então, a síntese e o processamento do RNA ocorre dentro do núcleo da célula, né, logicamente, mas precisa ser transportado, né? Então, o RNA mensageiro precisa sair do núcleo para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido, que vai ser a nossa próxima aula. Então, o RNA mensageiro ele ultrapassa os filtros, os poros nucleares que atuam como se fosse um ponto de verificação, como se fosse uma alfândega da polícia rodoviária. Então, preste atenção, ó. Olhem aqui. Aqui vocês têm o RNA mensageiro, certo? Aqui, numa extremidade, você tem o cap, no outro lado você tem a cauda poli-A, tudo bem? Aí o que acontece? Aqui é núcleo, tá? Olha o nome, ó. Núcleo, aqui por fora, citoplasma. O que acontece? Eu tenho aqui o meu RNA mensageiro que precisa sair do núcleo e ir para o citoplasma. Beleza. Então, esse RNA mensageiro ele precisa atravessar esses pontos, né? Ele precisa atravessar esses poros. E aí esses poros, eles saem, né? O RNA mensageiro basicamente ultrapassa esses poros. E aí, quando ele ultrapassa, eles vão ser destinados para o meu ribossomo. O que acontece, assim, só para que vocês consigam entender? Bruno, como é que identifica a passagem, né? Como é que como é que o núcleo consegue identificar que aquele RNA mensageiro precisa atravessar ele, precisa sair do núcleo e ir para o citoplasma? Por causa das duas etapas de processamento que a gente falou iniciais. É justamente devido à cauda poli-A e devido ao cap, basicamente, que indicam que esse RNA ele está pronto. Então, tem o cap e tem a cauda poli-A, pronto. Esse RNA mensageiro pode sair do núcleo. Eu não falei para vocês, gente, que o processamento do DNA, além de gerar uma estabilidade, ele também proporciona o transporte do RNA mensageiro? Sim. Como é que ele consegue fazer isso? No momento que eu coloco o cap e a cauda poli-A, isso é como se fosse um sinalizador dizendo: esse RNA mensageiro está pronto, ele pode sair do núcleo. E aí ele sai e vai ser traduzido lá no citoplasma. Essa tradução, como acontece essa tradução, vai ser o nosso conteúdo na nossa próxima aula. Bruno, eu estudei tanto isso, é tanta coisa, mas tem aplicabilidade clínica? Com certeza. Estou mostrando para vocês como é que você consegue entender por que é importante às vezes a gente compreender todo o processo. Estou mostrando para vocês aqui, ó, um antibiótico, né, um antimicrobiano, em que ele basicamente atua inibindo a transcrição, logicamente de bactérias, que é um antimicrobiano. Mas esse processamento que aconteceu, ele é muito parecido com o de bactérias. Então eu tenho fármacos, né, medicamentos que atuam impedindo a transcrição. E eu também tenho antineoplásicos, anticancerígenos, certo? Como o Actinomycin, o Actinomycin-D, que ele é um anticarcinogênico, um antineoplásico, que para ele impedir que o câncer aumente, ele impede a transcrição. Preste atenção, como não é lógico. Para o câncer crescer, ele não precisa se dividir?
Sim, Bruno, precisa se dividir. Existe antineoplásico que impede a replicação. Esse é o primeiro ponto. Mas, logicamente, pessoal, para a célula se dividir, ela precisa produzir proteína. Porque senão ela não consegue se dividir. Não tem como. Ela precisa produzir proteína para ela. Então, eu impedindo a produção de proteínas para dela, ela não consegue se dividir e ela também morre de fome. Não entendi, Bruno, porque entendam que a célula, ela precisa de proteína para ela se manter viva. Então é por isso que eu estou falando como se fosse morrer de fome. Como ela não está produzindo proteína, ela não consegue se sustentar, se manter viva. Aí a célula morre. Então todo esse processamento da transcrição, ela é utilizada como base para a produção de medicamentos, tá? Aqui, gente, tem uma imagem. Vocês vão estudar imunologia no semestre que vem. Mas preste atenção. Como é que o meu corpo reconhece, né, e na verdade produz anticorpos para diferentes patógenos? Não entendi, Bruno, calma. Você não tomou a vacina para sarampo? Sim, eu tomei a vacina para sarampo. Você é imunizado para sarampo porque no teu corpo tem os anticorpos contra sarampo. Beleza. Você não é imunizado para a rubéola? Sim, porque no teu corpo você tem anticorpos que são imunizados para a rubéola. Você provavelmente também é imune para meningococo, que é de um tipo de meningite, né? Uma bactéria de um tipo de meningite, porque você tem anticorpos para isso. E quando eu olho o gene de produção de anticorpos, é o mesmo. O gene para a produção de anticorpos é o mesmo. Repito, é o mesmo, gente. Mas, Bruno, pelo amor de Deus, como é que eu consigo entender, como é que eu consigo produzir vários tipos de anticorpos? Lembre-se, cada anticorpo é uma proteína, isso é da professora Darling. Como é que eu consigo produzir vários anticorpos, vários tipos de proteínas que me defendem contra micro-organismos, se eles são produzidos no mesmo gene? Não faz sentido. Tu não falou lá no início que normalmente é uma proteína, um gene, um tipo de gene, que produz um tipo de RNA mensageiro, que produz um tipo de proteína? Sim, isso é o normal. Mas tem uma exceção. Qual é essa exceção que eu falei para vocês? Quando você tem o mesmo gene que produzem vários tipos de RNAs mensageiros que geram vários tipos de proteínas. Aqui, você produz anticorpos diferentes no teu corpo graças ao splicing alternativo. Olha como é importante você entender isso. Porque se não fosse o bendito do splicing alternativo, eu não teria a diferenciação dos meus anticorpos, eu não teria uma defesa específica para determinados tipos de micro-organismos. Eu tinha uma defesa geral, que mata todo mundo, que protege contra todo mundo, mas eu não tenho uma defesa específica. Então eu consigo produzir uma defesa específica, porque lá naquele meu gene que produz todas as minhas proteínas de defesa, que são os meus anticorpos, eu tenho o processamento do RNA denominado de splicing alternativo. Olha como é importante vocês compreenderem basicamente essa informação. Pessoal, a aula foi essa. Para os meus alunos, atenção a esses dois últimos slides. Às vezes a gente fala muito sobre a questão mais profunda, detalhada, em determinados tipos de profundidades, logicamente, tá? Mas o que é mais importante para um aluno é ter, às vezes, a informação no subconsciente e entender como aquilo é aplicado na sua vida real. E eu estou mostrando aqui duas etapas, dois momentos que aquele conhecimento que você acabou de ver já pode ser aplicado. Atenção a isso, por favor, porque é provável que isso eu possa um dia cobrar para vocês, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre transcrição, tá bom? Até mais.